Olá pessoal, boa noite. Sou eu mesma, na versão morena, minha versão original, a curadora ferida, a doutora Sinara Dantas Neves. Estou aqui com enorme prazer em receber vocês para um bate-papo sobre a Síndrome do Cavaleiro Branco ou Complexo de Salvador. Liberte-se da necessidade de salvar alguém. Vou deixar o tema aqui fixado, tá? Vamos ver se eu consigo. Às vezes demora. Agora eu vou conseguir. Vou deixar aqui enquanto vocês vão entrando pra gente bater esse papo sobre um tema tão instigante que despertou tanta curiosidade durante a semana, né? E eu tenho imenso prazer em trazer pra vocês alguns pontos importantes pra gente estar. Vamos lá. Deixa eu colocar o tema todo bonitinho aqui, porque a gente fez de uma forma que despertasse a curiosidade das pessoas. E aí, você acha que você sofre dessa síndrome? Tô colocando aqui. Deixa eu publicar, deixa eu ver se saiu tudo direitinho. Pronto, vou fixar. Pronto, aí fica melhor porque as pessoas que vão entrando já sabem do que a gente tá aqui falando, tá? E eu vou me entregar aqui a esse bate-papo. Eu quero primeiro dizer que, na verdade, essa síndrome, né, assim como as outras que eu tenho apresentado aqui, elas não se encontram, né? Elas não têm um CID, elas não se encontram na classificação internacional de doenças, tá? São considerados conceitos psicológicos, construtos psicológicos, mas não tem um CID específico. E no momento que eu senti vontade de falar sobre essa síndrome, eu senti vontade de começar essa noite de bate-papo explicando que a maioria dos cuidadores, a maioria das pessoas que escolheram profissionalmente profissões ligadas ao ato de cuidar, geralmente são pessoas bem propensas a desenvolver essa síndrome, tá? Ela tem, né, um sinônimo, ela foi chamada de Síndrome do Cavaleiro Branco por duas doutoras em psicologia, a Mary Lamia e a Marilyn Krieger. Elas escreveram um livro chamado A Síndrome do Cavaleiro Branco, salvando-se da necessidade de salvar os outros. Mas algumas pessoas colocaram, eu não entendi esse negócio do cavaleiro branco. Gente, nos nossos sonhos infantis, nas nossas histórias, nos nossos contos, como é que chegava o salvador, né? Geralmente da mocinha indefesa, infelizmente era assim que era tratado, né? Com essa questão de gênero mesmo, um homem chegando no seu cavalo branco para salvar a princesa em apuros. E por conta disso, a gente tem também todo um estereótipo sobre essa síndrome, como se ela fosse mais desenvolvida por sujeitos, né, do sexo masculino, em direção a mulheres, e que na verdade isso tem que cair, tá? Não existe isso. Essa síndrome engloba tanto homens como mulheres que terminam entrando em relacionamentos românticos com parceiros vulneráveis, com parceiros machucados, tá? Há uma probabilidade de quando o homem, a gente chama assim, a pessoa que tem a síndrome, que desenvolve a síndrome é o sujeito ativo, né? E essa síndrome é direcionada a um sujeito passivo. Então, geralmente, a gente tem, quando homens querem salvar mulheres, tem ainda muito o aspecto do provedor vindo à frente de tudo, né? E o homem se colocando como um grande provedor que vai possibilitar que essa mulher progrida profissionalmente, bancando todo o conhecimento técnico que ela precise para desenvolver a profissão ou para mudar o nível de escolaridade dessa pessoa, ou apresentando aspectos de um nível socioeconômico maior, né? Ainda há essa perspectiva, mas a gente tem também muitas mulheres tentando salvar homens, principalmente no que se refere a aspectos sentimentais. Então a gente ainda encontra esses dois padrões, que são padrões que ficam estereotipados, normatizados, né? Como o papel do homem como provedor, a mulher que precisa da salvação, e quando a mulher salva, tá salvando alguém de aspectos sentimentais.
Isso a gente já sabe que não combina mais com a nossa perspectiva contemporânea, né, da sociedade hipermoderna em que nós convivemos. Então eu tô fazendo essa introdução aqui para que a sala encha. Eu vou manter o padrão de fazer só em um tempo essa live. Eu tive um atrasozinho aqui por questões técnicas, e se tiver qualquer travamento aqui na internet, por favor, vocês me sinalizam. E se alguém quiser interagir depois comigo por direct, eu sou super aberta a conhecer vocês, a trocar, a gente poder trazer muitas questões relacionadas ao tema, tá? Então, existe um livro que tem esse nome, tá? Síndrome do Cavaleiro Branco, que se refere a esse complexo de Salvador, que é uma necessidade, né, de salvar alguém que, à primeira vista, é vista até como uma condição legal, né? A gente vem de preceitos, inclusive religiosos, que pregam que é legal a gente fazer o bem, é interessante, a gente se sente bem fazendo o bem, né? Não há nada demais em fazer o bem pelo outro. À primeira vista, é apenas alguém que gosta de ajudar, alguém que tem uma vontade de ajudar. Só que, na verdade, a gente vai caracterizando a síndrome como uma necessidade compulsiva em ajudar. A gente fala os ajudadores compulsivos, pessoas que têm uma tendência compulsiva, que acaba evitando que a pessoa com a qual ela se relacione desenvolva recursos de resolver a própria vida. Por quê? Porque ela se incumbe de resolver a vida dos outros, muitas vezes deixando para segundo plano, terceiro plano, quarto plano, os seus próprios aspectos. Tá? Então, nesse momento, a gente diz que, na verdade, olhando profundamente, é uma condição muito pouco saudável, tanto para o sujeito ativo, que é quem vai desenvolver esse comportamento, né, como para o sujeito passivo, que é o que vai ser salvo. Então termina sendo ruim para todo mundo. E aí envolve dívidas de gratidão, sentimento de ingratidão, quais foram as expectativas que você colocou no momento que você se coloca muito à disposição de resolver os problemas do outro, né? E sem falar de que muitas vezes algumas pessoas também que são alvo dessa ajuda, elas se sentem até ofendidas, porque às vezes o outro tá presumindo que ela precisa, que ela, a pessoa, tá precisando de um resgate, tá prevendo uma possível incompetência. Então a gente ainda fica à mercê do julgamento de como o outro vai receber essa ajuda. Mas a gente de repente se desenvolveu desde a infância, trazendo essa ajuda como um pré-requisito das relações. Eu não sei ser Sinara sem ser alguém que ajude, né? Só que aí a gente precisa ficar atento até que ponto isso não beira a compulsão por ajudar. E são esses aspectos que a gente vai trazer hoje, tá? Então, às vezes vem uma vontade quase que compulsiva de ajudar amorosamente a outra parte, de ajudar financeiramente, de ajudar a solucionar algumas brigas de família pelas quais você já passou e tem experiência. Às vezes você tem a intenção de mudar a personalidade da pessoa e de conseguir como recompensa aquele felizes para sempre que raramente acontece, tá? Então a gente vê que essas pessoas que desenvolvem essa necessidade compulsiva em resolver a vida do outro, em salvar o outro, muitas vezes esperam uma recompensa por esse salvamento. Ocorre essa síndrome relacionada a outras perspectivas, a perspectivas organizacionais, perspectivas sociais, de uma forma geral, sim. Mas ela é mais encontrada em situações românticas, tá? Com os pares românticos. E aí a gente vai ver quais são as causas e, melhor do que tudo, a gente vai ver como se livrar dessa compulsão em salvar o outro, tá? Então, os cuidadores, como eu estava falando, eles já trabalham com cuidado. Então, são pessoas que naturalmente se sentem atraídas quando se sentem úteis, tá? Quando ajudam as outras pessoas com as quais elas se relacionam. E aí, o que é que acontece? A gente identifica que esse comportamento, ele pode nascer de perspectivas que você teve na sua infância, né? No seu desenvolvimento. E aí, muitas vezes, você termina ajudando pessoas
porque essas pessoas trazem para você situações que servem como um resgate do que você viveu na infância. E é isso que eu vou trazer de uma forma mais minuciosa aqui, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver, eu fiz algumas anotações aqui. É importante você pensar que você não pode salvar o mundo sozinho, né? E como é que a gente identifica? Primeiro assim, identificar a origem do problema. Você identificar que você está sofrendo disso ou que você aprendeu a se relacionar amorosamente a partir dessa perspectiva. E aí pensar que a maneira que você tem de melhorar essa compulsão em ajudar é você mudar a forma como você se relaciona com as pessoas. De repente, fazendo um movimento que, eu sempre digo assim, que para uma coisa virar hábito, geralmente ela começa de um modo mais artificial. E aí você vai se colocando padrões de funcionamento e daqui a pouco aquilo ali já vira algo constante e virou um novo hábito. Então, aprender a focar nas suas próprias necessidades é um trabalho que, junto com a terapia, você vai conseguindo desenvolver, porque muitas vezes a gente precisa de um vigia, né? Que pode ser um amigo, alguém que você vai traçando aspectos pessoais e que peça aquela pessoa para ser um suporte, né? Alguém que vai julgar até que momento que você tá saindo do trilho já para cuidar da vida dos outros e deixando de novo, né, algumas questões suas de lado, tá? Então, muitas vezes, você viveu na infância um ambiente com muitas questões relacionais. E aí, naturalmente, quando alguém tem problemas relacionais na família, você não só escuta, como você sabe que você é competente para resolver, porque você veio de um lugar assim. Então, à medida que você vai se desenvolvendo e lidando com alguns problemas pessoais, no momento que outras pessoas chegam para você e trazem os problemas delas e você reconhece que esses problemas são problemas que para você são conhecidos, naturalmente, sem perceber, existe uma linha muito tênue entre você ajudar de uma forma saudável, né, a você de repente se prejudicar. Então a gente diz assim, quem desenvolve essa síndrome do salvamento, né, o complexo do salvador, a síndrome do cavaleiro branco, são pessoas que desenvolvem uma empatia excessiva, causadas muitas vezes por traumas. E aí, essa possibilidade de ajudar termina funcionando como uma válvula de escape para pessoas que mergulham tão profundamente na dor do outro que acreditam que deveriam ajudar de qualquer forma, sem medir as consequências. Então, muitas vezes são pessoas que não sabem o limite entre o que é seu e o que é do outro, porque se colocam à disposição do outro de uma forma tão grande, como se fosse um resgate e a possibilidade de salvar o outro, já que você não conseguiu salvar aquela situação que você viveu na infância, porque você não tinha recursos e hoje você é um adulto, e é um adulto diante de uma realidade que para você já não é mais novidade, tá? Então você vai desenvolvendo essa necessidade de ajudar e vai tornando, na verdade, aquela pessoa que recebe ajuda uma pessoa mais dependente de você. E é isso que causa sofrimento, porque muitas vezes você não é gratificado por aquele esforço todo que nem te pediram para você ter no momento de ajudar, mas que naturalmente é da sua personalidade, né? Você já desenvolveu isso como uma estratégia comportamental sem identificar que há uma tendência compulsiva, que você se tornou um ajudador compulsivo, né? Muitas vezes são pessoas que sofrem pelo que o outro está passando, que muitas vezes são dificuldades que não podem ser resolvidas por ele, mas que ele sofre pelo sofrimento do outro. E aí ele pode, além de se prejudicar a outra pessoa e podendo gerar traumas ainda maiores do que os quais ele viveu na infância, tá? Então deixa eu ver aqui. Essas pessoas geralmente que viveram alguns traumas na infância, que podem ser abusos, não necessariamente, tá? Abusos de ordem sexual, gente, abusos psicológicos também, violência.
pessoas que viveram abandono, negligência, não tinham um apego seguro, né? Tiveram uma vida difícil, não souberam lidar com alguns problemas na infância, justamente porque não dispunham dos recursos que hoje têm. Geralmente, elas escondem o medo de passar novamente por essas experiências negativas, usando as experiências do outro e a possibilidade de resolver os problemas do outro como uma válvula de escape, tá? Então, essas pessoas estão constantemente tentando consertar uma visão negativa de que tem de si próprio. Em algum momento, você se sentiu incompetente por não conseguir resolver um trauma, um problema que surgiu na sua infância. Isso terminou afetando na sua estima. Então, você desenvolveu uma baixa autoestima, né? Por esses episódios de violência, de abuso, de negligência, de alguma carência de alguma ordem, tá? E aí você, ao ajudar a outra pessoa, você inconscientemente acha que você está consertando, tem a possibilidade de consertar uma visão negativa que você tem de você mesmo, tá? Em relação à sua autoimagem. E aí eu trago aqui 5 perguntinhas logo nesse começo para ficar mais instigante, né? Para você perceber se em algum momento você já teve alguma dessas 5 experiências. Se você teve uma das 5 experiências que eu vou trazer aqui em forma de pergunta, eu espero que você tente identificar a causa, que o primeiro passo para a recuperação, né, de ter se habituado a se relacionar de forma compulsiva, como um ajudador compulsivo, é a consciência. Primeiro ter a consciência e depois partir para pedir ajuda profissional para se recuperar. Porque naturalmente você assim, ao longo da vida, você hoje consegue dizer para você mesmo e ter a consciência de que você termina se aproximando de amigos ou de parceiros amorosos que estão passando por problemas parecidos com o que você enfrentou na infância. E aí, um mantra que eu já trago logo aqui no começo é você tendo essa consciência de que você desenvolveu, né, essa compulsão em ajudar e deixa para trás alguns aspectos, algumas necessidades suas para se sentir útil, competente, capaz e com a estima melhor diante de quem você está ajudando e de quem cerca vocês. É importante você pensar no seguinte mantra, você falar para você mesmo: eu me atraio por pessoas machucadas, pois eu estou tentando resgatar parte de mim que sofreu na infância. Então é um mantra mesmo, eu me atraio por pessoas machucadas, porque inconscientemente eu estou tentando resgatar parte de mim que sofreu abusos, né? Questões íntimas, particulares na infância. Vamos lá? Vamos para as 5 questões? Então vamos lá. A primeira. Você já manteve um relacionamento infeliz por pensar que a outra pessoa precisava de você? Vários. 1, 2. Tá, é um dos dados, tá? Você já manteve um relacionamento infeliz por pensar que a outra pessoa precisava de você? Segunda pergunta. Você costuma ficar preocupado com o problema dos outros? Até que ponto você consegue separar o problema é do outro? Eu sinto, mas não absorvo nem tomo pra mim tentando resolver. É assim que você faz? Ou você fica triste porque o outro está vivendo episódios que fazem com que ele carregue sentimentos ruins que você sofre por ele estar sentindo? Aí precisa de alerta. Terceiro aspecto. Você se sente culpado quando os outros o ajudam? Você é um ajudador compulsivo, né? Muitas vezes ele não sabe receber, porque ele só sabe funcionar ajudando. Ele precisa se sentir útil ao outro. E quando é com você, você se sente culpado? Você se sente explorando o outro? É um dado de alerta, tá? Quarta pergunta. Você fica desconfortável ao deixar que os outros sintam emoções negativas e tenta resolver os problemas deles? Né? Que é basicamente parecido com a segunda pergunta. Você costuma ficar preocupado com o problema dos outros, mas aqui vai além, né? Você fica desconfortável
ao deixar que os outros tenham emoções negativas. Então, quando você sente que você tem uma responsabilidade sobre aquela emoção negativa que o outro tá sentindo, e aí você tenta resolver os problemas dessa pessoa. Sim, quantas vezes, com que frequência, em todas as experiências. Vamos pensar de forma geral, mas vamos lembrar muito das experiências amorosas, tá? Quinta perguntinha. Você abandona relacionamentos pouco saudáveis e logo em seguida se relaciona com pessoas com problemas parecidos? E aí, como é isso pra você? Como é que você lida desenvolvendo esse comportamento de compulsão em ajudar no amor? Como foram os seus parceiros? Como são, né? O seu parceiro relacionado aos outros com os quais você se relacionou amorosamente, tá? E aí é importante você começar um exercício de observar para reconhecer. Tem uma perguntinha que eu faço também, sempre faço na clínica, assim: sua autoestima depende do quanto os outros precisam de você? Sua autoestima fica melhor quando os outros precisam muito de você, quando você se sente importante para os outros no sentido do servir, tá? E aí tem outros aspectos que eu vou deixar aqui pro final. Eu sempre gosto de lembrar da frase: você não pode salvar o mundo sozinho, tá? E vamos lá. Eu trouxe alguns aspectos aqui que a gente tem que pensar, tá? Primeiro aspecto. Aqui já para ajudar. Eu acho que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui se alguém tem dúvida de como é que se desenvolve isso, tá? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui, que tem algumas coisinhas que eu separei, tá? Cadê? Tá, não, acho que eu já falei toda essa parte aqui do começo, do introdutório. Deixa eu só ver como é que vocês estão em relação a isso. Se tem já alguma questão, tá? Empatia excessiva, limite do que é meu e do que é do outro, ser gratificado pelo outro, medo de reviver o que já sofreu na infância, por ter sido incompetente. Quantos conceitos importantes. Isso mesmo, Rivelino, é muito importante mesmo, né? É uma empatia excessiva causada por uma noção de incapacidade, por não ter conseguido resolver algo que você viveu na infância. Por exemplo, uma disfunção entre seu pai e sua mãe, que não cabia a você a resolução, mas que você foi educado nesse ambiente e que você se cobrou dar um basta nisso e ter resolvido essa situação. Geralmente você se torna um bom ajudador de um amigo ou de um parceiro que chega te contando como era o casamento dos pais, tá? Deixa eu ver o que é mais aqui. Oi, Sheilinha, Cris. Ai, tanta gente querida aqui. Ana Paula. Dedo podre, karma. As pessoas às vezes se colocam nesse lugar, né? Que não vai adiantar nada. Vai ficar paralisado nessa crença de que é dedo podre, de que é um karma, né? Mas assim, geralmente, amorosamente, as pessoas terminam emendando, as pessoas que passam por isso, elas terminam emendando um relacionamento no outro. E muitas vezes, só depois de algumas experiências, é que elas se dão conta de que as pessoas eram até muito diferentes, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente, mas tinha um dado que era o que coincidia entre todos. Eram parceiros que precisavam de você. Então, se a gente identifica que a gente tem um viés condicionado a desenvolver essa empatia excessiva, porque às vezes você foi educado por uma figura, né, de autoridade para você na infância, que também tinha essa forma de lidar com o sentimento amoroso. Então, você foi desenvolvendo a ideia de que para receber em troca, você precisa se doar. Né? Isso é saudável num primeiro momento, mas a que ponto, né? A que custo você está se doando? Aonde você fica? Cadê você nisso aí? Então vamos lá. A gente diz assim: primeiro passo pra gente lidar com isso, se você já sabe que você termina atraindo pessoas que precisam de você, e a gente diz assim, essas pessoas precisam ir em busca de pessoas mais bem resolvidas, né? E assim, gente, tá tão difícil alguém se denominar alguém absolutamente bem resolvido, né? Mas assim,
que seja alguém em que você não ocupe esse lugar de salvador. Isso é que é importante, né? Vocês se ajudam mutuamente, mas o amor do outro não está condicionado à possibilidade de você ter perdas emocionais no sentido de se doar e deslocar aspectos da sua vida para viver com o outro, ainda tendo uma perspectiva de criar uma expectativa de ser agraciada, né? Por isso que você está oferecendo, tá? Então vamos lá. Primeiro aspecto que a gente precisa observar: torne-se um ouvinte ativo. Às vezes, a pessoa que chega perto de você, ela só quer desabafar, né? Ela não tá nem precisando de ajuda, apenas ela quer seu apoio, sua compreensão, sua escuta. Quantas vezes as pessoas falam assim: ai, Sinara, obrigada por aquele dia, né? Na vida, não no consultório, não na clínica. E aí eu falo: meu Deus, o que foi que eu fiz por aquela pessoa? Eu dei atenção, eu escutei, né? Eu pude compreender, dar apoio, sem necessariamente construir um padrão de relacionamento salvador. O salvador faz o quê? Na hora que alguém tá ali contando um problema, as pessoas que têm esse complexo de salvador, que desenvolvem essa forma de amar e de se doar nas relações, elas presumem que aquela pessoa que tá falando é uma pessoa indefesa e incapaz de resolver os problemas e que aquela pessoa está pedindo ajuda, né? E aí, qual é o movimento? É focar as energias em compreender a situação sem a obrigação de responder, né? Espere, ao menos, alguém te perguntar: o que é que você acha? O que é que você faria no meu lugar? Mas o salvador absoluto, né? Esse que tem realmente essa tendência compulsiva em ajudar, ele já acha que ao estar escutando o problema, ele tem que resolver. E se é alguém que desenvolveu um saber de que tem habilidade em resolver problemas, às vezes as pessoas reconhecem: gente, eu tenho certeza que quem tá aqui na live não tá só pensando em si, mas tá lembrando daquele amigo, daquela pessoa que tem essa tendência a salvar. Qual é aquele amigo que você sabe que na hora que você trouxer um problema seu, ele não vai só escutar, ele também vai tentar resolver? Pronto, todo mundo conhece uma pessoa assim, né? Mas qual o preço disso para aquela pessoa? Será que aquela pessoa é uma pessoa que se desenvolveu com a ideia de que precisa agir assim para que o outro sinta o quanto essa pessoa o ama? Será? Né? Então, assim, torne-se um ouvinte ativo. Então, muitas vezes, para virar hábito, você vai forçar. Você vai falar: eu estou ouvindo o problema. Ou fecha os olhos, se concentra e fala: eu só estou escutando. Ele só está dividindo comigo um problema. Ele não está me pedindo para resolver o problema. Certo? Primeiro aspecto. Segundo aspecto: espere para tomar uma atitude. Quando apresentarem um problema, o ideal é você repetir mentalmente: posso estar presente sem tentar salvar. Posso estar presente sem tentar salvar, né? Porque o comportamento típico do salvador pode, inconscientemente, fazer com que a outra pessoa sempre espere a ajuda dele. Quer dizer, eu sei que se eu dividir isso com o Rivelino, ele não vai só escutar, como ele vai me ajudar e me dar dicas para resolver, tá? Sendo que muitas vezes ele nem precisa de ajuda. Então, assim, a gente tem que estar atento e esperar que o outro peça esse apoio na resolução. Você pode, às vezes, só dizer assim: poxa, fulano, eu sinto muito de você estar passando por isso. De verdade, eu tô aqui muito sentida pelo que você está passando. Nesse momento você tá dando apoio, você tá demonstrando compreensão, mas você não está pegando o problema do outro para si. Você não está resolvendo o problema do outro. Você não está se comportando como um salvador compulsivo, tá? Vamos lá. Então, você pode confortar sem oferecer ajuda nenhuma, né? Quando você diz assim: eu tô sentindo por você, você tá presente ali, mas não tá salvando. Então, ó, o outro mantra: posso estar presente sem tentar salvar. Gente, eu trabalho com cuidado, eu me intitulo a curadora ferida, eu trabalho ajudando pessoas. Eu comecei a live falando que todas as pessoas que lidam com cuidado na vida profissional são pessoas potencialmente capazes de desenvolver essa forma de se comportar chamada complexo de salvador.
tá? Então, o que acontece? Aos poucos, eu gosto de bater papo também, né, aqui nas lives. Eu fui identificando, né, hoje eu sou uma mulher adulta, e aos poucos eu fui identificando que parece que tem um imã, né? Se de repente chega um pedinte num restaurante, eu começo a ter certeza que naquela mesa que é grande, que eu estou com 12 amigos, 15 amigos, o pedinte vai chegar perto de mim e vai me pedir algo, né? Já teve momentos que eu estava assim, passeando, fazendo turismo num lugar, acompanhada, e a pessoa que eu fui fazer um passeio de lancha, o cara da âncora, o homem que joga âncora, que pega a âncora, me contou a vida inteira num passeio que era para eu observar algumas ilhas de uma determinada região, e eu saí dali com a vida inteira daquela pessoa, né? Parecendo que tinha na testa assim, terapeuta. E aí vinha a minha compulsão. O que é que eu faço, meu Deus? Já é meu isso, né? Se eu não vigio, naturalmente eu vou pro caminho que é mais confortável, porque eu sinto prazer fazendo isso. Toda pessoa que é uma salvadora compulsiva, ela se sente orgulhosa quando ela salva. Ela se sente orgulhosa quando ela dá colo. Ela se sente boa. Lembra dos padrões religiosos, que é o começo de tudo? A gente tem pregações que colocam, né, a salvação, a doação como uma possibilidade de você se sentir bom. Então, o que é que eu precisava ter feito? Porque, inclusive, a pessoa que estava comigo depois falou assim, você nem curtiu o passeio. Mas eu tinha curtido tanto, gente. Eu curti tanto ajudar aquele rapaz. Vocês não têm ideia. Só que eu não fui pro lugar da pessoa que estava comigo, né? A pessoa que estava comigo não quis reclamar da atenção que eu estava dando pro rapaz, por entender que era alguém que estava precisando daquilo e que tinha escolhido, dentre todos os turistas da lancha, realmente a pessoa que trabalha com isso, né? Então, naturalmente, eu, né, me doei pro outro. Então, o meu parceiro não falou nada, mas depois ele comentou, você não curtiu o passeio. Quer dizer, em nenhum momento eu fui pro lugar da pessoa que foi passear comigo, que perdeu minha companhia, né? Por quê? Por causa da minha compulsão por salvar. Então, as pessoas que trabalham com cuidado são pessoas que têm uma predisposição a desenvolver comportamentos assim, tá? Então, o que a gente precisa é trabalhar a empatia sem envolvimento, tá? Deixa eu ver o que é mais aqui. Sair da empatia excessiva para empatia sem envolvimento. Vamos lá. Terceiro aspecto. Ofereça ajuda apenas quando solicitado. O compulsivo à salvação, ele se motiva em ajudar, mesmo quando ele não é chamado. E aí, acontece aquilo que eu falei no começo da live. Quem ajuda sem ser chamado, tá presumindo que o outro precisa ser resgatado. E muitas vezes a gente não conhecendo esse outro, o outro não te pediu ajuda, ele pode se sentir ofendido, porque ele pode achar que você tá desacreditando da capacidade dele de resolver as próprias questões, né? Então, qual é a dica? Se você tem uma tendência a ser um salvador compulsivo, espere as perguntinhas. O que é que você acha, Sinara? Né? E se a pergunta vier, que muitas vezes vem, principalmente quando são questões amorosas, né? As pessoas falam assim, o que é que você faria no meu lugar? Aí você pode dizer, como seu amigo, eu não acho que eu posso falar por você, mas eu posso te distrair dessa discussão toda. Porque a sua função ali é escutar, não resolver. Se não foi pedido para você resolver, você tem que entrar na possibilidade de fazer aquele pensamento forçado do mantra, posso estar presente sem tentar salvar, certo? Vamos lá. Quarto aspecto, pare de assumir responsabilidade por outros adultos. Quando você se vê como salvador, todos os outros vão para o papel de pessoas inválidas ou de crianças. Quer dizer, você é o adulto que sabe resolver. E aí você tá menosprezando e colocando o outro num lugar que você não tem garantia de como o outro vai se sentir. Só que o salvador compulsivo, ele quer salvar e ele acha absolutamente que ele vai ser agraciado, né, pela outra pessoa. E a outra pessoa pode falar, poxa, ela... Sabe o que acontece? Eu me lembrei agora. No puerpério, né, geralmente quando os avós vão à casa, né, do genro, ou da filha, ou da nora, né, e do filho, eles se colocam, assim, absolutamente como ajudadores. Só que muitas vezes o casal se sente incomodado porque o outro foi trazer a experiência por carinho, por prática,
mas eu me sentia anulado pelo outro. O outro invadiu um espaço. E aí o que é que acontece? Quando aquele ente vai embora, os membros do casal entram num conflito, porque a outra parte acha que cabia à pessoa, né, à filha ou ao filho, conter aquele familiar. Então esse é um bom exemplo para a gente medir até que ponto a ajuda ela é algo que vai trazer um retorno de gratidão. Nem sempre, tá? Então, quinto aspecto, aceite suas próprias imperfeições. O que é que acontece? Geralmente, essas pessoas que sabem que são boas para solucionar problemas, elas tendem a dar palestrinha, como tá na moda dizer, né? Dar sermão para os outros. E aí, os outros, muitas vezes, podem se sentir como pessoas problemáticas. Eu fico muito confortável para falar desse tema, porque como eu trabalho com o cuidado, eu também, em vários momentos, tive que fazer todo um tratamento, e tenho ainda, né, para não ir para esse lugar. Então, assim, dar palestrinhas para os outros. A gente sempre acha que sabe o caminho das pedras, mas às vezes o que você vê como melhor para uma pessoa pode não ser o mesmo que ela vê como melhor para ela própria. E aí a gente tá ali fazendo um sermão, né? Só que a gente tem que ter a consciência de que nem sempre vamos conseguir ajudar os outros. Então, até que ponto você precisa aceitar que você pode opinar, sabendo que não vai ter garantia de que o outro faça exatamente aquilo que você sabe que é melhor. Para quem? É melhor para quem? Tá? E é isso que precisa ter cuidado, tá? Um outro aspecto, foque em si. E aí é interessante a gente trazer esses aspectos aqui. As pessoas que têm uma tendência à salvação, né? Nós, cuidadores, temos vários aqui, ó, eu também tenho que me policiar. Ana Paula, uma colega, trazendo, né? Vai aparecer um monte aqui, né? Então, assim, as pessoas que têm essa tendência, elas precisam fazer um esforço de focarem em si, tá? Então, por exemplo, em termos amorosos, o salvador compulsivo, ele sempre sai de um relacionamento e entra num outro em sequência. E geralmente, esse outro relacionamento é sempre com pessoas que precisam de um resgate emocionalmente. Então, naturalmente, vocês aí, cada um deve ter um pré-requisito de pessoas que são atraentes pra você, né? Quais são os pré-requisitos? Poxa, pra mim, eu gosto de pessoas inteligentes e eu gosto de pessoas que me façam rir. E aí pronto, é geralmente o que eu trago na consciência, né? Eu gosto de pessoas inteligentes, pessoas que me façam rir, são pessoas atraentes pra mim. Mas aí eu vou contar um segredo pra vocês. Como eu trabalho com o cuidado e vira e mexe, eu desenvolvo comportamentos compulsivos por salvar, porque eu vivo profissionalmente isso, e isso faz com que eu me ache competente no servir, no ajudar as pessoas. Naturalmente, um parceiro que precise da minha ajuda, ele se torna automaticamente atraente para mim. E às vezes, esse aspecto pula na frente dos outros. Sabendo que eu tenho essa tendência comportamental, o que é que eu faço? Fico atenta para que esse não seja o pré-requisito principal. Porque assim, eu sou tão competente em ajudar que eu sou terapeuta. Então, se eu tenho clientes e se eu sobrevivo desse ofício, eu já tenho naturalmente um atestado de competência de que eu sou boa nisso. Mas eu tenho que diferenciar. Os meus homens, os meus parceiros amorosos, não são meus pacientes. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me vigiar para que isso não pule e que eu não vá atrair de novo uma outra pessoa que precise de mim. Não é que o meu parceiro amoroso não vai precisar de mim. Nós estamos mutuamente nos ajudando sempre, né? Mas o ideal é que haja uma reciprocidade na ajuda e não alguém que se sente confortável e essencial, né, por isso. Então eu amo mais aquele que mais precisa de mim. E naturalmente o que é que a gente faz? A gente, quem trabalha com cuidado, a gente não só ajuda, como a gente entrega a vida da gente, né? A gente deixa de fazer coisas para ajudar não só aquela pessoa, como a família inteira da pessoa, né? E aí o que é que a gente faz? O que é que a gente faz se o outro não tem essa consciência de que ele está lidando com alguém que espera
que tá ali nutrindo uma dívida de gratidão. Imagina, eu tô fazendo pelo outro, mas o outro nem sabe que tá entrando como devedor, porque ele tá me devendo a gratidão pelo que eu fiz. Então é essa linha tênue que Paula perguntou aqui, né? Qual é a linha tênue? É perceber que eu vou ajudar, porque eu gosto de ajudar, mas eu não me sacrifico. Eu continuo olhando para mim, focando em mim e aproveitando para observar e fazer coisas por mim. No tempo que sobra, no que é possível, depois que eu já cumpri os meus objetivos, aí sim, eu vou escolher uma parte do meu dia para me dedicar a contribuir com o meu parceiro amoroso ou com qualquer outra pessoa com a qual eu me relacione. E aí vamos voltar aqui, que eu tava falando da vida amorosa, né? Geralmente o compulsivo por salvação, ele sai de um relacionamento e entra num outro em sequência, geralmente com pessoas que precisam de algum resgate emocionalmente, tá? E aí, é interessante que nesses intervalos entre uma relação e outra, a gente fique atento pra gente conseguir aproveitar a vida de solteiro por um tempo pra ter consciência dessas tendências compulsivas. Então, assim, a gente pode até estabelecer um período de tempo. Poxa, eu vou aqui me forçar. Se você tem, né, esse padrão de comportamento, estabeleça um tempo. Tá? Eu vou definir um tempo aqui. Nesse tempo eu vou ficar solteira para eu conseguir cumprir meus objetivos pessoais e me curar um pouco mais dessa minha tendência compulsiva em me tornar uma ajudadora, né? Então é interessante a gente cuidar das nossas próprias necessidades, requer um tempo. Então, assim, se você vai entrar num outro relacionamento e você sabe que você tem essa tendência em ajudar, o ideal é você estabelecer que tempo que eu vou levar, né? E, assinar, e se eu não cumprir? Gente, pelo menos você estabeleceu a meta e fez um esforço para que essa meta fosse cumprida. Se você não cumprir, há uma tendência de você, de novo, né, se emaranhar com alguém machucado, né? E aí você precisa identificar por que você atrai amigos e amores muito machucados. Quais foram os machucados da sua infância que você cresceu triste por não ter resolvido e que faz com que você queira usar essa experiência atual como um resgate em curar algo que na verdade você acha que está fazendo para o outro, mas você está curando em você, para você se sentir mais competente. Tá? O processo é esse, só que é um processo completamente inconsciente, tá? E aí vamos lá, definir, passando disso, tá? Foque em si, aproveite a vida de solteiro por um tempo até você ter consciência das suas tendências compulsivas e não se atrair na vida amorosa por pessoas que precisam de você profissionalmente. Você já trabalha com o cuidado, tá? Então vamos lá. O outro item, defina objetivos pessoais. O que é que acontece? Os ajudadores compulsivos, eles terminam ajudando muitas pessoas, promovendo o desenvolvimento pessoal de muitas pessoas, né? O desenvolvimento emocional dessas pessoas, às vezes o desenvolvimento financeiro, o desenvolvimento em termos de nível escolar, né? E tem várias formas de você promover o desenvolvimento do outro, mas de uma forma forçada, você precisa estabelecer um momento da sua vida para definir alguns objetivos realistas. Porque o que é que ocorre? A quem tem uma tendência a se tornar um salvador, corre risco de estabelecer alguns objetivos irreais. E como são irreais, porque você se cobra muito, né? E aí você vai colocar metas monstruosas pra você, que são metas não alcançáveis, e isso vai terminar prejudicando sua autoestima de novo. Quer dizer, você já vem de uma história de infância em que teve algum comprometimento na sua autoestima, agora você tem de novo a autoestima comprometida por causa de um objetivo irreal que você estabeleceu pra você. Por quê? Porque nós somos os nossos juízes mais ferozes, né? Oitavo aspecto, aprenda a cuidar de si. E isso, gente, é um exercício muito complicado para quem tem essa síndrome. Porque quem tem essa síndrome aprendeu a se desenvolver amorosamente a partir disso, né? A partir do cuidado excessivo pelo outro. O termozinho que eu falei aqui é uma empatia excessiva causada por um trauma, né?
essa disponibilidade absoluta pode abalar o seu equilíbrio emocional. E aí a gente precisa aprender a cuidar de si. Quem se dedica excessivamente aos outros termina esquecendo de si próprio. E aí o exercício é você tentar equilibrar isso, fazendo algo que é bom para você. Então estabelecer uma nova rotina, estabelecer rituais para você. Olha que legal, como é que você dorme? Como é que você arruma o ambiente para dormir? Né? Que tal se você desenvolver novos hábitos? Então, muitas vezes as pessoas terminam relacionamentos e se assustam porque o parceiro ou parceira está desenvolvendo hábitos novos. É uma forma que ele está provando para ele próprio que ele está olhando para ele, né? Que ele está tentando mudar algo nele, a pessoa. E aí, às vezes, a gente estranha, né? Porque aquela pessoa que saiu machucada daquela relação, porque era um salvador compulsivo e que esperava de você uma gratidão que você nem sabia que precisava pagar, né? Essa pessoa está tão machucada que ela também agora precisa entrar num processo de se reconhecer como uma nova pessoa, sendo ela mesma, né? Reconhecer para conseguir se recuperar dessa tendência compulsiva em se aproximar de pessoas que têm problemas similares com os que você já enfrentou ou na infância ou na vida adulta e que acha que pode, que tem competência para ajudar. Pode ser um resgate de você tratar uma incompetência sua e quando você consegue ajudar o outro, você se sente competente, né? Você vibra pelo resultado que o outro conseguiu a partir da sua ajuda. Então, às vezes, você não se sente tão bom para você. Os cuidadores são assim, né? Nós precisamos de pessoas para nos ajudar a nos tratarmos. Mas para os outros, nós somos excelentes, né? Nós estamos de fora falando de dores que conhecemos e as pessoas seguem o que nós trazemos, justamente que é fruto de um lugar de fala, de algo vivido que o outro traz, mas que eu reconheço que não é algo, né, pra mim. Jerônimo colocou assim, síndrome de mãe quem tem a síndrome do cavaleiro branco parece que tem um útero imenso, né, gigantesco, e que quer colocar um adulto dentro do útero, é verdade, né, e assim, você deve conhecer, você deve se reconhecer enquanto tal, né, muitas pessoas convivem com pessoas assim. Então, assim, ter a consciência é o primeiro passo para a recuperação, depois pedir ajuda profissional, né? E a consciência de que você está atraindo pessoas machucadas, porque você está tentando resgatar uma parte sua que sofreu. Então, assim, vamos olhar para esse sofrimento, vamos identificar o que é possível, o que você pode fazer ainda por essa história que você carrega, para que você entre nos relacionamentos de uma forma equilibrada, recíproca, né? Entre o dar recíproca, entre o dar e o receber. O equilíbrio entre o dar e o receber é essencial e é uma das ordens que o Bert Hellinger traz na constelação familiar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando, tá? Se tiver pergunta, acho que sobrou um tempinho aqui. Eu falei rápido, não foi? Eu também tenho que me policiar, sim. Né? Nós temos que nos policiar, tem que saber que não está invadindo o outro. Olha, Mima, geralmente o salvador compulsivo, ele não tem essa consciência, né? À medida que ele vai tendo os danos de ter vivido uma vida a serviço, de servir ao outro, a ponto de negligenciar algo, muitas coisas suas, né? Aí é que ele vai tendo um senso maior do que é ou não invasão, porque de uma forma inconsciente, na hora que o outro traz um problema, você já está naturalmente resolvendo, né? É uma coisa incrível. Esse policiamento é você entender que às vezes o outro só quer a sua compreensão, só quer a sua escuta, só quer seu colo, não necessariamente quer que você resolva um problema, porque os problemas, quando chegam para os salvadores, eles são imãs. Parece que atrai, né? E os salvadores ficam encantados, hipnotizados por pessoas que precisem deles, tá? Vamos lá. Em que sentido? Focar em si, focar nas suas necessidades, né? Focar no que é importante para você, focar em coisas que você precisa fazer por sua vida e que você tem prorrogado para servir,
né, a troco de ajudar de uma forma compulsiva aos outros. Qual a medida? Você que vai encontrar essa medida, mas focar em si é nas suas necessidades, tá? Nos seus desejos, nas suas vontades. Geralmente pessoas que têm esse complexo de Salvador, quando elas se relacionam amorosamente, elas partem para viver a vida da outra pessoa, né? E naturalmente tá andando só com os amigos daquela pessoa, tá nos ambientes daquela pessoa, os próprios amigos começam a cobrar: cadê você? Onde está você? Mas você nem sente que você tá distante do que é seu, porque você tá tão empenhado em tornar o outro feliz da maneira que para ele seja importante ser feliz. Lembra aquelas primeiras perguntinhas que eu fiz no começo? Você se sente muito culpado se você for responsável por alguma emoção negativa do seu parceiro, né? Você fica desconfortável ao deixar que os outros sintam emoções negativas. Então, para que o outro não sinta emoção negativa, você vai abdicando sem perceber, porque é um estilo seu. E aí, quando você vê, você tá ali vivendo a vida da outra pessoa até o momento que você talvez, né, vá não tendo tantas coisas para colocar na balança de bom em fazer esse movimento, que aí, já não tendo tanta coisa de bom por fazer esse movimento, você vai olhando mais para esse movimento e esse movimento vai se tornando mais incômodo, porque as partes positivas que superavam essa doação sua já não aparecem tanto. Então a balança vai, né, indo para um outro lado, e aí sim você vai reconhecer, mas nesse momento você já deixou de viver um monte de coisa para satisfazer outra pessoa, que muitas vezes coloca na própria fala cobranças, testando o seu sentimento, né? Assim, à medida que você vai dando, a outra pessoa também vai se acostumando em receber, e quando você não dá aquilo que ela esperava de você, emocionalmente, tô falando emocionalmente aqui, né? O outro vai exigindo mais de você, querendo muitas provas de amor, sendo que o seu amor tá ali, tá na doação, na abdicação, em tudo que você faz emocionalmente e que não é tão palpável aos olhos do outro, tá? Porque pro outro que recebe, o sujeito passivo que recebe a salvação, ele não ama dessa forma, né? Ele não ama se doando a esse ponto, tendo essa ajuda excessiva, compulsiva. Então ele não vai sentir como você. Você oferece porque você sente desse jeito e você tem uma expectativa de que o outro também vá sentir, reconhecer. Mas o outro não ama desse jeito. Então ele não reconhece isso que você tá fazendo. E aí ele vai querendo provas, né? Ele e o outro, tá, gente? Não é o homem, não. Vamos lá. Vigiar, demorei. Vamos lá, deixa eu ver o que é que tem aqui. Ao longo da sua fala, sair da classificação. Ai, que bom, Cristine. Que bom, que legal. Se vocês quiserem, eu refaço as 5 perguntinhas do começo. Eu preciso me vigiar, preciso estar atenta para não invadir espaços. Isso, Ana Cristina, isso. Se vigiar, como? Você pode ter a ajuda de uma amiga sua, de alguém que você tenha muita intimidade, que saiba que você tá nesse movimento. O ideal é você falar, gente, falar para as pessoas que você confia. Gente, eu tô num movimento, não posso me atrair por pessoas machucadas. Não posso me atrair por pessoas que precisam de mim. Em qualquer momento que vocês perceberem que eu estou recaindo, me puxe, me empurre, me dê um saculejo, tá? Isso é legal de ser feito, tá? Com pessoas de confiança. Quando você se dá um tempo demais, o que é que tá acontecendo? Às vezes você precisou desse tempo e você termina casando com você, né? Por um momento você tá ali tão casada com você, com as suas coisas, que aí não abriu espaço para uma outra pessoa. Eu digo assim, a gente tem que procurar estar bem para atrair pessoas que também venham de uma forma mais equilibrada. Se você termina uma relação e vai emendar numa outra relação, se você não está bem, física quântica, você vai atrair pessoas que também não estão bem. A grande questão é que, se você ainda não reconheceu que você tem essa tendência a ter esse comportamento salvador compulsivo, você pode levar 2 anos para ter uma relação, né, séria de novo. E de repente, quando você observa, olá, outra pessoa machucada, né? Então não tem um tempo ideal, mas se nesse tempo você conseguiu tratar e se tornar vigilante desse aspecto, aí você não vai atrair mais pessoas. Isso aí vai ser um critério de exclusão. É uma pessoa legal, mas depende muito de mim, né? Emocionalmente falando, mas aqui a gente tem outros aspectos também, tá? Não são só quantas pessoas vocês conhecem que se relacionam com pessoas que elas precisam prover,
né? Então são pessoas que oferecem viagens, oferecem bens, oferecem, e aí às vezes vem de uma forma muito sufocante para quem recebe, mas aquela pessoa tá acostumada a amar desse jeito, e aí ela acha que tá ajudando a pessoa oferecendo muito, e o desnível entre o dar e o receber, mesmo no excesso, né? Porque às vezes a gente fala, o excesso é ótimo quando a gente recebe muito. Não, não é. O bom é o equilíbrio, tá? Entre o dar e o receber. Então vamos lá. Vigiar, sim. Vigiar e reciprocidade, palavras-chave no cuidado. Mas esses recursos precisam de tempo, isso, e de confiança, né? De que você desenvolveu esses recursos. É tão difícil retornar ao equilíbrio quando você se torna um salvador e ter coragem para cuidar de si. Rivelino, por quê? Porque muitas vezes, para você cuidar e tratar essa sua tendência à salvação compulsiva, você vai ter que experimentar lugares que não são conhecidos por você. O lugar do não, o lugar de ter negado, o lugar de não ter sido tão bom. Porque no começo você vai ficar achando que você tá virando uma pessoa mais ruim, né? E na verdade eu sempre digo na clínica e nas aulas que eu dou, às vezes a gente tem que ser ruim pro outro para ser bom para si. E não tem garantia de que você sendo excelente pro outro, que o outro vai te ver como excelente, né? Às vezes você vai ter sido excelente para outra pessoa e a pessoa ainda vai sair falando mal de você. Então, assim, é triste, é doloroso, mas a gente não tem esse controle. E aí vai das duas consciências, né? De quem tá falando mal de você, é a consciência da outra pessoa, e de quem sabe o que ofereceu e como foi que ofereceu, e aí a consciência de si. Então, assim, é difícil retomar esse equilíbrio se você tem essa tendência à salvação, porque muitas vezes você tem que dizer não e se ver nesse lugar que já não é tão conhecido, né? Às vezes a gente se cobra muito por estar ali nesse lugar. É importante sua reflexão, arrasou como sempre. Marisa, obrigada. Um beijo. Que legal. Não, essa síndrome tem níveis? Não tem estudo sobre níveis, não. É você que vai sentindo, né, o nível do peso que isso traz, né, e do custo que isso tem pra você. Oi, Geizinha, que bom que você tá aqui, que legal, Paulinha. Atraímos o que precisamos em nós, atraímos o que precisamos curar em nós. E se a gente fica mais consciente do que precisa ser curado, a gente não vai precisando atrair outras pessoas para ter essa cura, né? Exatamente, adorei, a frase é essa mesmo. Atraímos o que precisamos curar em nós. Então vamos buscar essa cura para que a gente não precise nos tratarmos através da relação com o outro, né? E Sheilinha, e essas pessoas sempre querem colocar a culpa nos outros. O problema nunca é da pessoa. A gente fala assim, alecrim dourado que só se relacionou com pessoas problemáticas e a pessoa é a pessoa equilibrada do mundo, né? Só os outros é que foram problemáticas. Então a gente sempre fala assim, o outro tá aí falando várias coisas, denegrindo, difamando, mas ninguém sabe o pão que o diabo amassou, que a outra pessoa teve que passar para viver com aquela pessoa, né? Então sempre tem os dois lados. Então é aquela coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? Dizem, como é? Se a gente só escuta o lobo mau, ele vai ser sempre o ruim da história, né? Então tem que escutar os dois lados, né? Mas a gente às vezes não tem essa possibilidade de escutar os dois lados. E aí vai da consciência de novo de cada um. Não é fácil viver com isso, mas a gente tem que respirar e entregar ao universo, né? Como é que cura em nós, identificando, tá? Reconhecendo e pedindo ajuda, tentando identificar a situação, problema. Gente, tá acabando o tempo aqui. Eu li a maioria das coisas. Vamos nos encontrar, tá? Eu tenho o curso 16 e 17 agora, sexta e sábado, né? O que o casamento dos nossos pais interfere na nossa vida amorosa. Ainda tem 5 vagas, tá? O preço tá ótimo, divide em 12 vezes no Simpla. Já é sexta noite, sábado à tarde e fica gravado. Você pode assistir até dezembro. Então ainda temos 5 vagas, mandem direct. Eu vou postar aqui de novo no story e tô esperando vocês. E em novembro tem o curso Manejo da Clínica com Casais, eu e Maria Fortunato, para ajudar pessoas que trabalham em atendimento clínico e que querem desenvolver novas ferramentas para atendimentos com casais. Faço atendimentos virtuais, tá? Pelo Skype, FaceTime, Google Meet, a ferramenta que o cliente desejar. E estou aberta para poder conhecer vocês, trocar ideias pelo direct. Divulguem as lives, mande para quem precisa. É sempre um prazer estar com vocês. Boa noite, um beijo.